Gente, eu sabia que quando eu fosse voltar a gravar vídeo eu ia ter muita dificuldade. Eu só não tinha noção de que ia ser tanta, porque vocês não têm noção de quantas vezes eu já tentei gravar esse vídeo. Mas eu acho que eu tenho que ser um pouquinho mais vulnerável e entender que as coisas não vão sair perfeitas, principalmente no início. Então, vamos deixar fluir aqui e ver no que dá. Tô com a missão de voltar para esse canal, certo? Porque eu vi que realmente Instagram não pode ser meu foco principal, porque eu não funciono com esse estilo de videozinho curto, né? Então, eu quis realmente tentar focar no YouTube. Faz um tempo que eu tô sem usar direito o Instagram, mas isso vai ser pauta para outro vídeo, então vamos focar na pauta de hoje, que é o assunto que eu queria trazer pra vocês. Ai, acho que eu sem querer dei zoom. Tô aprendendo a usar essa câmera ainda. Esses dias eu fui pra um show da Olivia Rodrigo, certo? Cantora pop, para quem não sabe, porque eu sou muito entusiasta da cultura pop. E eu fui só, né? Fui só pra Curitiba, comprei passagem, reservei hotel, fui pro show sozinha, enfim, fiz tudo sozinha. Mini vlog. Gente, essa vista 10/10 do aeroporto de Curitiba, eu com a mesma blusa desse vídeo que mico. E daí eu postei o seguinte textinho no Instagram. Ai, esse dia foi muito bom. Tô vendo os stories aqui. Mas sim, vamos lá. Eu postei o seguinte texto. A melhor habilidade que desenvolvi para o meu próprio bem foi a de fazer coisas sozinha, quando necessário. Eu amo companhia, amo ter gente querida por perto, mas em muitos momentos eu não vou ter. E aí? Eu vou ficar parada, deixando meus sonhos dependerem da vontade e disposição dos outros? Não. A Erika de 20 e poucos anos fazia isso e perdeu muitas oportunidades. Agora a Erika de 20 e tantos anos aprendeu e não erra mais nisso. Eu sou a única do meu grupo de amigas completamente obcecada por cultura pop e, se não tiver ninguém próximo que queira ver Olivia ao vivo, tudo bem. Eu pego um avião sozinha pra Curitiba, reservo meu hotel, arrumo meu meio de transporte e ainda ajudo outras meninas no meio do caminho. Porque, gente, eu viro muito tia nessas horas, vocês não estão entendendo. Isso é liberdade e tem me feito muito bem, certo? Tá, daí eu postei isso. Recebi muitas perguntas e comentários nesse estilo aqui, que eu tô colocando no vídeo. De pessoas compartilhando que gostariam de ter essa mesma liberdade, essa mesma autonomia, sabe? De decidir, quero fazer isso e vou, independente de ter ou não quem vá comigo, né? E eu fiquei pensando, cara, eu vou falar sobre isso. Principalmente porque perguntaram, você sempre foi assim? Como que você desenvolveu essa habilidade? E eu achei essa pergunta excelente, porque realmente eu precisei chegar a esse ponto. Eu nem sempre fui assim, né? Eu sei que existem pessoas que são muito independentes e autônomas desde pequena, mas eu não sou esse caso, certo? Quando eu era pequena, pré-adolescente, eu era muito desenrolada, muito desinibida, explicute, falava com todo mundo, fazia amizade com todo mundo. Não tinha esses problemas. Eu lembro até que, às vezes, meu irmão queria comprar... A gente é quase da mesma idade, então vamos supor que eu tinha 5 anos e ele 6. Queria comprar alguma coisa, um sorvete no McDonald's. Aí meu pai falava pra ele ir lá sozinho. E ele ficava com certo receio de ir, sabe? Então eu pegava o dinheiro e falava, vamos, Túlio, eu vou contigo. Aí eu ia lá, aí eu resolvia, pagava. Era muito tranquilo, sabe? Muito desenrolado. Mas na adolescência isso mudou. Na adolescência foi um pouquinho cruel comigo. Não como é com muitos adolescentes, mas foi um pouco. E é muito interessante como a minha mãe, que me conhece muito bem, ela sempre conseguiu perceber essa virada de chave nítida que eu tive, sabe? Foi exatamente na fase que eu me mudei de cidade de novo, né? Eu saí do Rio, que eu tava morando lá, e voltei pra minha cidade natal, que é Fortaleza, e fui pra estudar numa escola X aí. E por conta do contexto, tanto o momento de vida, aquela fase de início de adolescência, que tá todo mundo crescendo e começa a se importar com aparência, com popularidade e tudo, foi exatamente nessa fase, sabe? Que por micro situações ali, eu fui me tornando uma pessoa muito tímida, muito retraída. Isso me transformou em alguém com esse padrão por um tempo de vida. Então, assim, por muito tempo, eu passei a ser essa pessoa completamente dependente dos outros pra tentar algo novo, de coisas pequenas a coisas grandes, né? Porque o exemplo que eu dei pra vocês foi de uma viagem que eu fiz sozinha e tudo, mas eu não tô falando necessariamente de situações que envolvem uma grande movimentação de recurso ou um poder aquisitivo mais alto. Eu tô falando de qualquer situação, situações do dia a dia. Então, assim, pra tudo. Eu queria ir ao shopping, ou eu queria ir ao cinema, ou ir à academia, começar um esporte novo. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Eu não sabia fazer nada sozinha. Nada. Isso me limitava muito, né? Óbvio, porque você sempre ter que ter alguém pra fazer com você significa que nem sempre você vai conseguir, porque as pessoas não estão
sempre disponíveis à minha disposição. Não são meus súditos. Isso se estendeu por um tempo. Eu lembro que teve uma época em que eu ainda estava na escola que eu queria muito começar a academia. E eu tinha muita vergonha, né, de ambiente de academia e tudo. Achava um ambiente, assim, muito hostil. Acho que algumas pessoas vão entender. Porque, por incrível que pareça, eu recebo muitas demandas dessas na clínica e conheço muitas pessoas fora da clínica também que têm essa mesma perspectiva sobre o ambiente de academia, né? Enfim, aí lá fui eu, belíssima, adolescente, pra academia, tentando ir naquele pensamento que todo mundo te passa de que ninguém tá se importando com você, ninguém tá olhando, você vai entrar, fazer o que você tem que fazer e vai embora, porque tá cada um focado no seu. E era isso que eu queria. Eu não queria ninguém olhando pra mim. Eu queria chegar invisível e sair invisível. Fazer o que eu tinha que fazer, aprender ali meus exercícios e ir embora. Beleza. Quando eu cheguei lá, sempre que eu vou contar essa história, eu fico com um pouquinho de vergonha. Porque eu tenho muita compaixão do que os outros sentem. Mas eu tenho trabalhado minha autocompaixão. Mas eu olho pra trás e eu penso, que besteira, sério. Mas na época fez muito sentido. Voltem pra minha mentalidade da época, eu era adolescente, então vamos focar nesse fato, certo? Eu não era a Erika de 20 e tantos anos, mais perto dos 30 do que dos 20. Eu era uma Eriquinha, talvez, antes dos 20 até. E aí eu cheguei lá, na academia, né, nessa mentalidade, e aí eu já vi de cara que tinha um menino lá que ele era, tipo, meio popularzinho, assim, na minha escola, enfim. E aí eu... Ele não era nem da minha escola, eu acho. Ele era de outra escola, mas ele era meio popularzinho assim na cidade, porque assim, apesar de Fortaleza ser uma cidade grande, 3 milhões de habitantes, tem uns bolhas, entendeu? Que você sabe quem é quem, enfim. E aí eu já fiquei assim, ok, vamos seguir, vamos fazer o que tem que fazer. E aí eu fui lá toda tímidazinha, assim, insegura, do jeito que eu era na época, fazer aquele exercício que eu não vou lembrar o nome, que eu nunca sei o nome, gente, aquele que você pega a barra assim, ó, na polia e puxa. Não importa tanto, certo? Mas era esse exercício. Nunca mais errei, eu acho. Mas eu sei que eu tava lá, aí eu vi o menino se aproximando. Aí eu... Meu Deus do céu, que ele passe por... Ele fala com qualquer pessoa, mas que não seja comigo, que não seja comigo, que não seja comigo. E ele se aproximou. E ele chegou pra falar comigo, gente. Sério, eu... Meu Deus, o que eu fiz agora, né? Aí, aquela, coitada, minha cabeça catastrofizando tudo. Aí ele chegou e falou assim, olha, é porque você tá fazendo esse exercício errado. Você devia pedir a ajuda do professor. Ué, você devia pedir a ajuda do professor para que ele possa te ensinar a fazer direito. Só que eu... Sabe, gente, cadê aquela ideia de que ninguém se importa com o que você tá fazendo? Ninguém vai notar se você estiver fazendo o exercício errado, entendeu? Tá cada um fazendo o seu. Ele notou. E eu não queria que ele tivesse notado. Então eu fiquei... gente, hoje eu acho uma besteira, né? Mas na época eu fiquei... Eu não posso mais comprar, eu não posso mais passar naquele supermercado. Gente, meu, sério. Assim, eu sei que tem história de academia muito pior que a minha, mas, mais uma vez, voltando pra minha mentalidade da época, certo? Aí eu fiquei, tá vendo? Eu não sei fazer nada, eu faço tudo errado, eu vou vir pra cá só pra passar vergonha. Não venho mais. Vocês acreditam? Sério. Enfim. Desde então, e o coitado, né? Ele foi um amor, ele tava só me ajudando a fazer exercício direito e tudo. Enfim, pobre. Ele não sabe nem quem é que eu tô falando dele. Juro, se ele ver esse vídeo, eu espero. Ele nunca vai saber que sou eu. Ele não vai ver esse vídeo. Enfim. E aí, não voltei mais pra academia, né? Gente, que besteira. Juro, que besteira. Passaram-se os anos, saí da escola, fui pra faculdade, ainda sendo essa pessoa um pouco mais insegura, mais retraída e tudo mais. N outros fatores que aos poucos, ao longo desse canal, ainda vou trazer muitos fatos da minha vida pra linkar com temas e aí vocês vão entender. Mas foram me transformando nessa pessoa assim, nessa pessoa mais retraída. Até que um dia eu cansei disso. E aí foi quando eu decidi que, um belo dia, decidi mudar. Eu tava voltando da faculdade, sempre que eu voltava da faculdade, eu passava assim em frente a um açaí, que era o point dos meus amigos. Só que normalmente a gente se reunia lá no final de semana. E na semana, enfim, eu passando da faculdade, em horário assim, muitas vezes aleatório, porque dependia de quando acabava minha aula, eu passava e queria tomar açaí. Só que eu não ia parar pra tomar açaí sozinha, né? Então eu só ia pra casa triste, com vontade de tomar açaí. Até que teve um dia que eu falei, cara, eu não quero mais ser assim.
Eu não quero mais ser dependente de outras pessoas pra fazer coisas simples como parar numa lanchonete e comprar um açaí, gente, pelo amor de Deus. Açaí que era mais barato, gostoso pra caramba. Amava, amo, ainda existe esse açaí. E aí, um dia, sabe aquela decisão que você toma assim, milésimos de segundos? Eu tava lá dirigindo e aí eu decidi, coitado do carro de trás, gente, prometo que eu não faço mais isso, mas eu entrei lá no estacionamento do açaí. Ok, já estou aqui. Agora que eu já parei o meu carro, eu preciso sair, pegar o açaí, pesar, comer, pagar e ir embora. Vai dar tudo certo. Eu pensava nesse nível. Quando perguntam pra mim assim, tu sempre foi assim, de fazer as coisas sozinha? Senta pra ouvir a história. E aí, fui lá, comprei meu açaí, comi, deu tudo certo. Meu Deus, não aconteceu nada. Não passei vergonha. Como assim eu não tropecei e caí com um açaí na minha cara, na frente de todo mundo, e todo mundo riu de mim e disse, que otária. Na minha cabeça, eu achava que era isso que ia acontecer, né? E deu tudo certo. E aí eu tornei disso um hábito, certo? Eu passei a ir com mais constância. E aquilo foi deixando de ser um grande monstro na minha cabeça, foi desensibilizando, fui parando de me preocupar tanto, até que se tornou tão natural que não era mais um problema, sabe? Eu sabia que eu queria generalizar isso para outros contextos da minha vida, porque eu não queria ficar independente só para tomar açaí, né? Eu queria ficar independente para outras coisas da minha vida. Então eu comecei a tentar fazer coisas um pouco mais difíceis, tentei começar a me expor a alguns receios que eu tinha. E daí, gente, fui colocando outros desafios maiores. Vou ao shopping sozinha, vou ao cinema sozinha, enfim. Comecei a fazer um monte de coisa sozinha e hoje em dia é isto, viajo só se preciso e tudo bem. Então, deu tudo certo, beleza? E eu sei qual é a sensação que vocês que têm medo, assim como eu tinha, têm. É aquela sensação... Peraí, deixa eu ver que acho que tá bem escuro agora, né? Tá melhor assim ou tá muito estourado? Deixa assim, tá melhor? É aquela sensação de que você vai entrar num lugar e vai estar todo mundo te observando. A atenção vai estar toda virada pra você. Você tá tão preocupado com isso que você começa a ficar muito sob controle, ou seja, muito atento aos seus pensamentos e aos seus movimentos e o que você tá sentindo. É como se todo mundo soubesse, é como se todo mundo estivesse tendo a mesma visão que você tá tendo. Mas essas pessoas, elas não estão tendo a mesma visão que você tá tendo. Entende? Até no meu caso da academia, que eu queria ter entrado invisível e saído invisível, aquele rapaz, ele não teve a mesma perspectiva que eu tive. Na minha cabeça, eu tava, nossa, tô fazendo exercício errado, tô passando vergonha, tô na frente do fulano, não sei o quê. Ele com certeza só pensou, cara, eu vou ajudar aquela menina, eu vou dizer como é que é pra fazer, e pra ela falar com o professor e pronto. Sabe? E se não foi isso, o que me importa, entende? Porque a minha vida continuou, seguiu e a dele também. O que eu tô dizendo é que as pessoas, elas não estão tendo a mesma perspectiva que você. Você tá olhando por uma lente, certo? Então é como se tu colocasse um óculos de lente vermelha, tu vai enxergar o mundo com tons avermelhados. Mas outra pessoa que tá sem óculos, ela vai estar enxergando o mundo com os tons das cores tais quais elas são. É como se fosse isso. Você tem que entender que você tá com lente, mas se você tirar um pouquinho, se você tentar se desprender um pouco disso, você pode enxergar o contexto como ele realmente é. E não de acordo com aquilo que tá na sua cabeça, na sua percepção, certo? E aí vamos lá para mais um ponto. E como é que eu passo disso, da pessoa que tem vergonha do menino corrigir na academia, pra pessoa que não tá nem aí, viaja, faz mesmo e pronto, né? Acabou. É uma caminhada, né, galera? Primeiro que eu não acredito que exista fórmula de bolo, porque cada um tem a sua história e tudo pode influenciar. Variáveis que são muito particulares suas, situações que você já viveu, por exemplo, que talvez eu nunca tenha vivido, entende? Então, para algumas pessoas pode ser muito mais difícil que para outras, mas é possível. Eu acredito que é possível você mudar. Talvez a sua caminhada seja um pouco mais longa do que a minha, e talvez a minha tenha sido mais longa do que a de outra pessoa, e por aí vai, né? Então, é isso. Mas são níveis, entende? Então, é quase como se fosse um jogo. Você imagina pegar situações diferentes que te dão assim, uma certa ansiedade social e procurar se expondo a elas aos pouquinhos. Faz um gradiente, faz uma lista em hierarquia, do menor para o maior. Isso aqui te dá um pouco de ansiedade, faz o teu coração bater um pouquinho mais forte, mas não te dá tanta ansiedade quanto
esse ponto aqui, sabe? Por exemplo, pra mim era muito mais fácil, sei lá, eu entrar num açaí, comer e sair, né? Do que ir pra um treino de um exercício em grupo, sozinha, sem conhecer ninguém. Então, assim, eu fui fazendo uma escala para que eu pudesse ir me expondo ao mais fácil, aquilo fosse se tornando mais tranquilo, fosse se tornando menos ansiogênico, né, gerando menos ansiedade, para que depois eu fosse para outro ponto e outro ponto e outro ponto e por aí vai, até que chegue no chefão, assim, sabe? Nossa, isso aqui sei lá, viajar para um país de uma língua que eu não falo, ainda não aconteceu, mas vai que, né? Para uma língua que eu não falo e ter que desenrolar, enfim, poderia ser algo que eu tinha medo antigamente. É isso, entende? Você pode começar por pequenos passos. Enfim, pensando em termos de exposição, seria isso, certo? E uma coisa que é muito importante é tentar lembrar sempre por que você quer tomar essa decisão. Eu quis tomar essa decisão porque eu não aguentava mais depender de outras pessoas pra eu fazer algo. Mas isso pode ser por N motivos. Tem gente que não é nem porque não quer depender de outra pessoa, mas é porque acha que não vai conseguir curtir sozinho, ou que ir sozinho significa estar numa posição de coitado, de pessoa que sabe aquele negócio de liberdade ou solidão? A pessoa acha que é solidão você ir sozinho, vai se sentir muito triste, ou vão olhar de fora e vão pensar, nossa, que tadinho fazendo isso, almoçando sozinho num restaurante, né, onde tem uma mesa pra dois. Mas, cara, eu ainda sou uma pessoa, algumas coisas eu ainda prefiro fazer sozinha, tem momentos que eu quero estar sozinha, mas eu ainda sou uma pessoa que gosta de estar com a galera, entendeu? Eu gosto de estar com meus amigos, gosto de estar curtindo, viajando, passeando, fazendo o que for. Mas uma coisa é você preferir estar acompanhado, outra coisa é você só conseguir fazer se estiver acompanhado. Entende? São coisas diferentes. Então, é isso. É por você poder decidir o que você quer fazer por você, independente do que outras pessoas vão falar, e trincar os dentes e ir, entendeu? Para que a sua vida seja cada vez mais alinhada com aquilo que você quer. E tente não se comparar muito com que... Eu sei que é difícil, comparação é normal, é natural, vai acontecer. Mas tente não se prender a elas, né? Agir de acordo com essas comparações. Tente não ficar agindo de acordo com comparações do tipo, ai, nossa, mas isso aqui que é tão difícil pra mim, é tão fácil pra fulano. Cara, não importa. Não importa, porque quem vai ter que fazer não é o fulano, é você, entende? Então, assim, não importa se é fácil pra ele. Quem vai ter que enfrentar é você. Ah, é difícil? Então vamos por partes. Vamos devagar, entendeu? Ah, mas fulano conseguiria. Conseguiria sim, ele vai continuar conseguindo, mas você, se você não começar, você não vai fazer, entende? E eu não queria mais ser essa pessoa, e eu queria muito expressar essa liberdade pra poder alcançar outras pessoas, porque eu quero que você consiga, de verdade, do fundo do meu coração, porque eu vejo o quão bom isso foi pra mim, sabe? E eu tenho exemplos próximos a mim de pessoas que sempre foram dependentes de outra, ou porque sempre tiveram um relacionamento e faziam tudo junto e de repente esse relacionamento deixou de existir, ou são tantos motivos, mas é muito importante desenvolver essa autonomia e aprender a ter independência. Eu espero que esse vídeo chegue a você de alguma forma. É um dos primeiros que eu tô voltando a postar e eu nem sei se eu vou divulgar no Instagram, então talvez só meus amigos assistam, mas vai que um dia alguém volta nesse vídeo, ou os meus filhos, sei lá, e eles pensem, mamãe tinha razão, agora eu preciso tentar mudar. Um beijo. E a gente se vê na próxima. Acho que deu certo agora. Eu não vou mais apagar esse vídeo. Não vou, porque sem condição. Agora eu tenho que aprender a editar no computador, sincronizar o áudio que eu tô gravando no meu celular com o da câmera e ajeitar essa imagem, porque essa câmera eu não comprei com a melhor lente possível, mas vai dar certo. Beijo. Até a próxima.